Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre termodinâmica básica. Pois bem, então nós verificamos que no trecho da isoterma de A para B, a equação pode ser escrita com esta nova convenção a ser assumida, aqui onde Q1 da fonte a quantidade de energia térmica transferida da fonte quente para o motor térmico, Q1 é considerado como um valor positivo, ao passo que Q2 transfere do motor térmico para a fonte fria, nós temos Q2 como negativo. Então, mudando essa nomenclatura de ΔQ para menos ΔQ, nós temos esta expressão, e aqui está ΔQ sobre índice linha dividido por T0 mais ΔQ dividido por T igual a 0, associado ao trecho onde existe uma isoterma de A para B. Muito bem, isto está associado, é representativo do teorema de Clausius. Muito bem. Então, passemos então a realizar o cálculo considerando o trecho da isoterma de C para D. Está bastante mal desenhado, fora de escala, mas de todo modo trata-se do trecho de C para D, cuja temperatura agora é T sobre índice linha. Vamos escolher uma outra temperatura, pois se essa temperatura, nós admitimos essa temperatura como T, vamos admitir esta temperatura como T sobre índice linha. Pois bem, e nesse caso, no caso de A para B, o sistema S sobre índice linha atua como um sistema auxiliar, como uma máquina termodinâmica de Carnot auxiliar, apoiando aí a relação entre o sistema S e uma fonte quente com temperatura T0, onde o sistema S apresenta uma temperatura T menor do que T0, portanto configura-se como fonte fria. No caso de A para B, a máquina termodinâmica de Carnot funciona como um motor térmico de Carnot, recebendo da fonte quente quantidade de calor ou energia térmica Q1, transferindo quantidade de energia térmica Q2 para a fonte fria e realizando o trabalho. Então essa é a configuração de uma máquina termodinâmica do tipo motor térmico. Ao passo que agora nós analisaremos uma máquina termodinâmica do tipo refrigerador térmico, de modo inverso, retirando energia térmica Q2 de uma fonte fria, recebendo o trabalho de uma máquina que opera paralelamente, realizando o trabalho sobre o refrigerador térmico, sobre o fluido termodinâmico que funciona como refrigerante térmico, e então transferindo o calor para a fonte quente, ou seja, o ciclo termodinâmico no sentido inverso. Vamos então considerar de C para D, aqui está de A para D nesse sentido, e de C para D no sentido notoriamente inverso. Então vamos reorganizar aqui. Então, considerando a evolução termodinâmica de C para D, nós também temos uma curva do tipo isoterma, uma curva isotérmica, denominada isoterma, ao longo da qual as configurações termodinâmicas são associadas à mesma temperatura. No caso aqui, uma temperatura T sobre índice linha, sob temperatura T sobre índice linha, e esse T sobre índice linha é menor do que T0, aqui associado à fonte quente e aqui associado à fonte fria.
Então, essa máquina, vamos fazer a primeira observação, né? A máquina termodinâmica de Carnot funciona no sentido inverso de C para D, funciona como refrigerador térmico. Como refrigerador térmico. Como refrigerador térmico entre o sistema termodinâmico S, aqui indicado como fonte fria com temperatura T sobre índice linha, associado à isoterma de C para D, e a fonte quente com temperatura T sub índice 0. Então aqui nós temos T sub índice 0 maior do que T sobre índice 1. Muito bem, então aqui nós temos delta Q sobre índice linha dividido por T0 igual a delta Q dividido por T. Então delta Q sobre índice linha T0 multiplicado por delta Q dividido por T. Ao longo da isoterma, não é? Da isoterma de C para D, nós sabemos que a variação de energia interna de C para D é igual a zero. Nós já sabemos, pois ao longo da isoterma a temperatura de C para D, a temperatura permanece constante T sobre índice linha. Então nós já sabemos aqui que a energia interna no ponto D, que é o ponto final, menos a energia interna no ponto C, que é o ponto inicial, isso é igual a zero. Pois nós sabemos que a energia interna é uma função que depende da temperatura, bem como depende do ponto inicial e do ponto final de configuração termodinâmica. Então, nesse caso, nós sabemos também que o volume, que o volume D é maior do que o volume C. Então, nesse caso, também é importante saber que o volume C é maior do que o volume D, e isso implica que o volume D menos, ou seja, volume final menos volume inicial, isso é menor do que zero. Isso implica delta, variação de volume de C para D, volume do ponto D menos volume do ponto C, isso é menor do que zero. Se a variação de volume de C para D, onde D é o ponto final e C é o ponto inicial, é menor do que zero, isso implica que a variação de trabalho de C para D, onde D é o ponto final e C é o ponto inicial, ou seja, de C para D, isso também é menor do que zero. E então nós podemos escrever assim: a variação da energia interna de C para D é igual à variação de calor, ou seja, a variação de energia térmica transferida de C para D, menos a variação de trabalho de C para D, do ponto C para o ponto D. Então nós podemos escrever aqui então vamos
encerrando esse ponto e retomar durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.